Irmãos, eu agradeço a Deus que o Senhor me chamou 28 de fevereiro de 1998. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor me converteu nesse dia, me chama nas águas do Santo Batismo. Louvo a Deus, irmãos, que o Senhor colocou nós nas visitas. O Senhor, e ali o Senhor permitiu de nós fazer visita com as crianças. As crianças atendiam aquelas visitas e ali elas oravam e o Senhor derramava os seus dons. Dou graças a Deus, irmãos, que ali nós vimos alguns sendo selados, outros tendo o dom da oração, outros o dom da pregação. Teve um dia, irmãos, que dou graças a Deus que o Senhor preparou. Teve 10 orações, irmãos, e a irmã que estava enferma, o Senhor libertou a enfermidade da irmã naquele dia. Também, irmãos, dou graças a Deus que o Senhor preparou, que em 99 o Senhor me colocou para ser auxiliar. E ali o Senhor abençoou nós. Dou graças a Deus também, irmãos, que o Senhor preparou, que nós fomos buscar, eu e um irmão fomos buscar a palavra. O Senhor preparou, confirmou. Dou louvo a Deus, irmãos, que também o Senhor preparou, permitiu todas as coisas. Nós namoramos no temor. Mas, irmãos, também dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor preparou depois desse matrimônio. Me colocou eu para o som novo de casado. Louvo a Deus, irmãos, também que o Senhor tenha abençoado, confirmado para mim na parte do som. Agradeço a Deus também, irmãos, que o Senhor também permitiu em 2008. O Senhor falou, o Senhor pela palavra, falou a respeito, irmãos, que ia passar na minha vida. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor sempre tem falado tudo antes na minha vida. Dou graças a Deus que, congregado, irmãos, o Senhor mandou a palavra para a igreja, falando para a igreja, o Senhor perguntou à igreja: tu me amas? É claro, irmãos, que todo mundo vai falar que ama o Senhor. Dou graças a Deus também, irmãos, na minha mente. Eu falei: sim, Senhor, eu te amo. E então o servo de Deus na frente virou para o meu lado e falou, apontando o dedo: então eu vou provar para o seu adversário se tu me amas. Louva a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu. Que a partir daí o Senhor veio falando de mais 16 palavras, falando que, como assim, irmãos? Irmão, eu vou entrar na tua vida como trator esteira, vou tirar tudo que você tem. É como se o trator esteira entrasse no terreno e limpasse e ficasse tudo limpo. Irmão, vou voltar a tua vida, o Senhor falando: meu servo, eu vou voltar a tua vida na estaca zero. Falei: sim, Senhor, mas como que o Senhor vai voltar os anos para trás na estaca zero? O Senhor falava ainda, falou assim: vou tirar tudo que você tem. Falei assim: você vai sair da onde você está com a roupa do corpo e a graça no coração. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu. E os servos de Deus estão junto comigo. Ali alguns aqui perto da onde eu moro, do 2000, outros do Boa Vista, aqui em Uberaba. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu deles ficar como testemunha. E eles falaram: o irmão Anderson falou assim: o que está acontecendo? Aonde o irmão entra é a mesma pregação. Eu falei para eles: não sei, irmãos, vamos ver. Dou graças a Deus, irmãos, que depois disso o Senhor preparou que depois das palavras, eu estava deitado à beira da cama num horário de verão e o Senhor permitiu, irmãos. Entrou um varão dentro da minha casa e me saudou, falou: a paz, Deus, irmão. Eu respondi: amém. Graças a Deus, irmãos,
que aquele servo de Deus pegou, sentou à beira da minha cama, falou assim: irmão, eu vim aqui a mandado do céu, vem passar por irmão, o que o irmão vai passar na terra? E ali, irmãos, ele foi falando que eu ia passar por provas, calúnias, fome, perseguição, luta, muita coisa, irmãos, que não é nem digna de ser falada. Então, irmãos, o Senhor permitiu aquela parte e foi falando tudo que eu ia passar, irmãos, na minha vida em 6 meses. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor falando, terminando aquele servo de Deus ali falando, eu falei assim: irmão, a sua esposa vai pecar, fique em paz, por permissão de Deus, não blasfema contra Deus. E ele falou que eu não ia perder, irmãos, o meu cargo, que eu era, na época, era do som. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor assim permitiu na minha vida. E aquele servo de Deus falou assim para mim: irmão, eu estou indo embora, porque já deu meu horário. Ele me saudou, eu falei amém. Irmãos, e na minha casa onde eu morava, que o Senhor preparou uma casa no 2000, uma grande casa por obra, irmãos, muita obra ali o Senhor fez naquela casa, que o Senhor falou assim que ia chegar a benção até pela janela, e ali que se cumpriu, irmãos. Para quem ganhava um salário mínimo, o Senhor preparou uma casa mais ou menos com 90 metros quadrados. Ali, irmãos, só a mesa, a pia daquela cozinha, irmãos, era enorme, 2 metros de granizo. Louva a Deus, irmãos, que o Senhor preparou ali. Mas também o Senhor tinha falado que não era minha, que eu ia sair dali só com a roupa do corpo e a graça no coração. Dou graças a Deus, irmãos, que aquele servo de Deus, então virando ali aquele corredor, irmãos, ele desapareceu. Eu cheguei nela, e falei assim: você viu o que eu vi aqui? Falou assim: que você tá ficando doido, não tem nada aqui, as portas estão fechadas. Aí que eu fui entender, irmãos, que foi o anjo de Deus. Graças a Deus, irmãos, que ainda buscando a palavra, o Senhor pegou, falou, eu falei assim: Senhor, e ela? O que vai acontecer dela? O Senhor falou para mim assim: que tem eu contigo? Você está dentro da graça, guarda-te, que o restante eu sei que eu vou fazer. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu na minha vida, irmãos, uma prova amarga. Depois daquilo que o anjo falou, ainda contei para alguns irmãos que o Senhor ia fazer na minha vida, irmãos. Permitiu, e o Senhor começou a cumprir a palavra, falando tanta coisa. Quem olhava, irmãos, falava que eu estava com ciúme, achava que aquilo era ciúme, que achava que eu estava ficando doido, irmãos. E o Senhor ainda falou pela palavra, irmãos. Falou assim: quem vai lutar contra você não é nenhum dos seus adeptos, nenhum dos seus pequenos, mas sim o Lúcifer, anjo de luz, e vai confundir quem ele quiser e quem eu der permissão. Graças a Deus, irmãos, que na verdade essa palavra cumpriu. Muitos entraram na minha casa confundidos e não sabia, irmãos, que se alguém chegasse em casa, achava que estava tudo em paz, irmãos, achava que não estava acontecendo nada. Mas dou graças a Deus, irmãos, que um dia um servo de Deus foi lá em casa, irmãos. Quando os irmãos falaram assim: vão na casa do irmão Anderson. Aí pegou e falou: pra quê? O irmão Anderson falou: não, ali não está acontecendo nada. Mas dou graças a Deus, irmãos, que esse servo de Deus de outro lugar foi lá em casa, irmãos, e começou. E aí o Senhor tomou aquele servo de Deus revelando coisas, irmãos, que ninguém sabia, só eu e ela. Porque, irmãos, o espírito de prostituição tinha tomado ela e ninguém sabia, irmãos. Mas dou graças a Deus ali, irmãos, o Senhor começou a fazer obra. E ali que eu vi, irmãos, realmente que o Senhor, o Deus vivo que nós servemos, irmãos, Ele não desampara, não deixa, não nos confunde, irmãos. É porque o Senhor falou para mim, falou assim: agora você vai saber a importância do seu glória na igreja. Glória a Deus, dou graças a Deus, irmãos,
que o Senhor permitiu ali, irmãos. Tudo que ela tentava esconder de mim, o Senhor mostrava, falava, tá aqui, tá ali. Louva a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu essa parte na minha vida, irmãos. Mas também foi aonde que eu aprendi mais servir a Deus e aprender que verdadeiramente o Senhor é amigo daquele que serve. Graças a Deus, irmãos, que eu entrava no culto falando em língua e saía falando em língua, irmãos. Ali, irmãos, nesse período de 6 meses, eu vi muita coisa, irmãos, que não é lista de falar, irmãos. O adversário entrou furioso na minha vida, irmãos. Alguns aqui sabem Uberaba. Irmãos, eu dou graças a Deus que o Senhor permitiu, irmãos, na minha vida, uma prova que eu digo, irmão, eu não passei, mas o Senhor passou por mim, irmãos. E ali, para cumprir a palavra, irmãos, o Senhor permitiu de entrar no nosso meio, foi limpando tudo, irmãos. E na justiça eu perdi praticamente, irmãos, perdi a casa, perdi todas as coisas, irmãos. Ali foi até quando também, irmãos, quem olhava a situação achava que estava tudo em paz, que era ciúme meu, irmãos. Mas dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu. E um dia, um servo de Deus, irmãos, da onde eu residia, liguei para ele, e ele pegou, falou, o Senhor abriu o olho dele, falou assim, irmão, agora eu vejo o espírito de zombaria que está na sua vida, irmãos. Falou, agora eu vou contar para os demais conservos meus o que está acontecendo na sua vida. Dou graças a Deus, irmãos, que ali o Senhor foi abrindo o olho de cada um e foi enxergando, irmãos. Mas, irmãos, mesmo assim, ela não confessava que já tinha pecado, irmãos, que já tinha perdido tudo. Mas, irmãos, o Senhor fala como é justo. Quando os servos de Deus foram para me assentar, irmãos, ia sentar ela, porque já não tinha jeito mais. Foi ali e eu falei assim, Senhor, não quero ver essa parte. Ela confessar que pecou, Senhor. Tira essa parte de mim, Senhor. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu. Também cumpriu essa parte, irmãos. Eu chegando do culto, longe, eu falei assim, Senhor, servos de Deus, novamente na minha casa, tem misericórdia. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu ali. O Senhor falou assim, vai em paz, fique em paz, que eu já fiz a obra. Chegando ali, os servos de Deus falou assim, irmão, infelizmente, o que nós não queríamos ouvir, hoje ouvimos. Ela confessou, irmãos, o irmão, ela está sentada. E dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor falou também na boca dos servos de Deus. Falou assim, irmão, está com a liberdade. Se o irmão quiser casar de novo, o irmão casa. Faz o que o irmão sentir, mas o irmão está livre para servir a Deus. Dou graças a Deus, irmão, que foi uma prova muito grande, irmãos. Uma humilhação, eu passei fome. Passei dificuldade, irmãos. Passei muita guerra, irmãos. Foi choros, noite de choros. Dormi, irmãos, na friagem. Por causa dessas 6 meses, irmãos. Mas louva a Deus que não neguei o Senhor. Foi a época que congreguei mais, irmãos. Louvando, buscando a Deus, irmãos. E vi que verdadeiramente o Senhor é amigo do homem. Louva a Deus, irmãos, que eu fui buscar a palavra, porque, irmãos, eu tinha servido a Deus na minha mocidade, em santidade. Falei assim, Senhor, por que isso? Por que todas as coisas, Senhor? O Senhor falou assim, quem cura o queijo é o tempo, e na tua vida também é o tempo que vai curar. Não é tempo de você me perguntar nada. Fica em paz. Louva a Deus, irmãos, que eu saí da onde eu estava, perdi casa, perdi todas as coisas, mas a graça dentro do meu coração estava ali, irmãos. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor também permitiu, irmãos. Ali foi passando os anos, passaram mais ou menos 5 anos, irmãos. E um dia, irmãos, conversando com a serva de Deus ali, depois, irmãos, eu estava começando a estudar a música, para ver se o Senhor justificava a minha alma, irmãos. Mas não foi preciso, irmãos, porque aquilo que foi acontecido, irmãos, eu fui levantado
um dia estava na igreja, o Senhor me colocou eu para porteiro na casa de Deus, irmãos. Ali foi pela misericórdia de Deus, o Senhor permitiu me justificando diante da Irmandade. Dou graças a Deus, irmãos, como dito, eu conversando com a serva de Deus, irmãos. Na verdade foi pela internet, irmãos, mas assim eu conversando com o servo de Deus, com a serva de Deus, um dia o Senhor falou assim: eis aí uma moça para ser uma boa dona de casa, para ser uma companheira. Louva a Deus, irmãos, que fui buscar a palavra. E o Senhor falou para mim: o que não desceu o seu coração e nem subiu a sua mente é o que eu vou fazer na sua vida. Vai, que eu sou contigo, eu vou te abençoar. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor permitiu. Aí nós começamos a conversar por telefone, irmãos. E eu falei para a serva de Deus buscar a palavra, que nós ia ver o que o Senhor falava. Louva a Deus que o Senhor preparou, irmãos. O Senhor confirmou. E eu fui na cidade da serva de Deus conhecer pessoalmente e já levar as alianças para nós louvar, irmãos. Graças a Deus, irmãos, dou a Deus, porque ali chegando ali parecia que nós te conhecíamos há muito tempo, irmãos. Ali o Senhor preparou no mesmo dia o nosso noivado, irmãos. Louva a Deus, irmãos, também que porque no outro dia, por permissão de Deus, o adversário entrou furioso contra a nossa alma, querendo tentar destruir tudo, irmãos. Mas graças a Deus, irmãos, que eu estava com a palavra, que ali o Senhor permitiu que eu usasse da minha boca para fazer uma obra. Louva a Deus, irmãos, que o Senhor preparou, acalmou a tempestade e abençoou nós ali, irmãos. Mas nós foi para casar, irmãos, nós não tinha condição, não tinha nada. E o desejo da serva de Deus era de ter uma festa. Eu falei assim: Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, se a tua serva tem crédito contigo, nem que seja na última hora, o Senhor faz uma obra. Louva a Deus, irmãos, que o Senhor preparou a nossa festa de casamento dentro de uma semana, que se fosse para organizar ela dentro de um ano, não tinha ficado tão bom como ficou, irmãos. Graças a Deus que o Senhor tenha preparado, abençoado o nosso matrimônio. Também, irmãos, um dia o Senhor preparou, como o Senhor tinha falado para mim, que o Senhor ia dar tudo em dobro, que ia devolver tudo, e como o Senhor tinha voltado a estaca zero, irmãos, na minha vida, para começar a minha vida novamente, irmãos. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor tenha abençoado nós. E um dia, irmãos, nós vivendo de aluguel, o contrato estava acabando, e nós falamos assim: o Senhor pôs no meu coração que o Senhor ia preparar uma casa para nós. E dou graças a Deus que o Senhor mandou um servo de Deus lá em casa. Falou assim: eis aqui a chave nas tuas mãos, o Senhor está entregando a chave. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor preparou a nossa casa. Estava em condição, eu estava desempregado. E ali, irmãos, o Senhor começou a obra, criar caminho na nossa vida. Também, irmãos, foi como eu falei para os irmãos, falei para a serva de Deus: o Senhor fez uma obra na nossa vida pela internet. Vamos procurar uma casa na internet, que nós já não dá conta de caçar mais pessoalmente. E ali nós achamos 11 casas, irmãos, mas uma não tinha foto. Dou graças a Deus, irmãos, quando nós foi olhar, chega para olhar essa casa sem foto, é que a nós se agradou, irmãos. E o Senhor criou o caminho. Ali nós estávamos desempregados, o Senhor preparou uma quantia que nós não tínhamos condição, e o Senhor preparou da entrada nessa casa, irmãos. Dou graças a Deus, irmãos, que na verdade a prova não tem faltado, a luta, a guerra, mas o Senhor tem abençoado, irmão, e tem cumprido a tua palavra. Por isso, irmãos, eu digo que na verdade é confiável nós esperar na palavra, porque o Senhor cumpre a sua palavra na nossa vida, irmãos. Basta nós ser fiel, esperar, confiar que o Senhor cria caminho, irmãos. Louva a Deus, irmãos, que o Senhor criou o caminho onde não tinha, onde o Senhor me justificou, irmãos. O Senhor mostrou e muitos viram que verdadeiramente o Senhor estava na minha vida, irmãos. Aqueles que duvidavam que o anjo falou comigo, irmãos, teve que confessar com a sua própria boca que Deus, na verdade, tinha mandado o seu anjo, irmãos.
Graças a Deus, irmãos, que o adversário lutou mesmo, mas o Senhor também lutou contra ele, enviando teus anjos, irmãos, porque o Senhor sempre nos abençoou, irmãos. Graças dou a Deus, irmãos, porque na luta, na prova, o Senhor tem sido conosco nesse lar. Nós também, irmãos, tem visto que quando o Senhor permitiu nós, irmãos, passar por um processo que nem eu falei, estava desempregado, quando o Senhor preparou a nossa casa, e o Senhor também, nós não tinha condição, irmãos, e o Senhor preparou de nós comer até carne de primeira, que o Senhor mandava, criava caminho, e preparava para nós, irmãos. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor tem abençoado, irmãos. E o Senhor tem feito isso na minha vida, irmãos, só para cumprir uma palavra que ainda não cumpriu. Mas o Senhor é justo, irmão. O Senhor é fiel e mostra-se na nossa vida o quanto nos ama, irmãos. Por mais que nós seja, irmãos, errante, fraco, mas a palavra de Deus cumpre na nossa vida, irmãos. O Senhor zela para cumprir o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração. Então, irmãos, através dessas obras que o Senhor preparou de contar, irmãos, então fica firme, confia, porque o Senhor sempre nos ajudará, sempre nos exaltará, mesmo que a irmã pense, o irmão pensa, sou fraco, estou bem lá embaixo. Não, irmã, não, irmão, o Senhor nos ama e cumpre o desejo do seu coração. Confia, espera, se o Senhor falou pela tua palavra que vai cumprir, Deus vai cumprir, Ele não nega ninguém. E ele não é homem, irmãos, para que venha voltar atrás, e nem filho do homem para que minta. Então Deus é teu amigo, a tua ajuda fiel, o Senhor é a tua guia, o Senhor é a tua jornada, o Senhor é o teu Senhor, o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Deus abençoe os irmãos.